acho que nós estamos num momento também, eu tenho falado sobre isso, de fazer uma releitura do Brasil, né? E do mundo. Porque o Brasil que o Lula governou não existe mais. O Brasil que deu origem ao PT não existe mais. A classe operária industrial que deu origem ao PT não existe mais. Primeiro que ela está tudo com 75, 80 anos. Né? Em primeiro lugar, né? Ou com 60. Segundo, que mudou completamente. Primeiro veio a automação, depois veio a robotização, e agora está chegando a inteligência artificial. Primeiro veio, né, o crescimento informal, que diminuiu no governo do Lula com carteira de trabalho assinado, mas os serviços acabaram, e o comércio ocupando, e a logística em geral, ocupando 70%, 80% dos empregos. Né? E agora veio a reforma trabalhista previdenciária, a terceirização e a precarização. Então, e veio a informatização do emprego, né? Que agora chegou na educação e vai para o home office, que é verdade que é uma parcela pequena, mas quando você fala, mas os trabalhadores são 11 milhões de trabalhadores, mas eles são a metade da massa salarial. Quando você demite um trabalhador da indústria, você está demitindo 8 do comércio, 4, 5 do serviço. Né? Porque a média salarial dele é 3, 5, 7 vezes maior, dependendo do setor. Por isso, fora que a indústria traz inovação e puxa todo o resto. Né? É a indústria que puxa. Por isso que o pré-sal é tão importante. Porque o pré-sal é um setor que arrastar toda a indústria de insumos, bens intermediários, máquinas de equipamento, toda a logística, todo o transporte, a renda nacional, tudo. E mais, porque o pré-sal produzia uma renda para o Estado que lhe daria uma capacidade dele de investimento, mesmo sem fazer reforma tributária e sem baixar o juro. Foi uma das razões do golpe. Porque o Brasil é uma potência científica. São poucos países do mundo que têm um mercado interno como o Brasil tem. Passa de 4, 5. Que tem a riqueza que o Brasil tem? Nenhum, porque o Brasil não tem inverno. Todos os outros que são ricos como o Brasil são territórios, tem água, tem terras férteis, né? Tem recurso, tem queda d'água, carvão, petróleo, vento, sol. Tem, mas tem inverno. O Brasil não tem. Então, e o Brasil tem base industrial, além da tecnológica. E tem agricultura. Tem 3 vetores fundamentais para o desenvolvimento: ciência, alimento e energia. E os 2 podem ser limpos, o alimento e a energia. Pode ser já no futuro ambiental do mundo. E, além disso, o Brasil tem o Estado Nacional, que foi criado a partir de 30, que está fazendo 90 anos, que tem bancos públicos estatais e planejamento e órgãos. O Brasil tem uma organização institucional para fazer o que a China fez, uma revolução industrial apoiada no mercado interno, uma forte distribuição de renda, e para atender a demanda interna do Brasil, que são 50% de saneamento, 15 milhões de casas e apartamentos, toda a infraestrutura de logística para modernizar, para ampliar. O Brasil precisa construir ferrovias, triplicar, quadruplicar, fazer hidrovias, duplicar todas as suas estradas. Todas as capitais do Brasil têm que ter ligadas por estradas duplicadas e por ferrovia. O Brasil tem, fora o transporte de cabotagem, que não é usado quase no Brasil, fora 1/3 da população que não tem os bens duráveis e 50 milhões que estão abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, se você distribuir renda, você faz o país crescer 15, 20 anos, dobrar, triplicar esse PIB. E nós podemos exportar cada vez mais e exportar capital, tecnologia e serviço, que nós vimos fazendo e integrando a América do Sul, que a Lava Jato e depois o Temer e o Bolsonaro destruíram. Tiraram o Brasil. O Brasil não existe como líder mais, como articulador de políticas de integração. Não tem voz no mundo. É um pária no mundo. Então a situação é muito grave.
E a conjuntura mais grave que a situação. Historicamente, a situação é grave porque é o desmonte do Estado Nacional, a submissão do Brasil à política externa norte-americana, a submissão da nossa política de defesa ao Comando Sul norte-americano, que viola o que nós aprovamos no Congresso, que é, né, a Doutrina de Defesa Nacional do Brasil, que é um documento aprovado pelo Congresso. O que nós estamos assistindo, a questão ambiental dos povos indígenas, cultura, ciência, educação, é um obscurantismo. Fora que é a questão do atraso conservadorismo religioso que está sendo implantado no país, que dá base social para o bolsonarismo, inclusive. Então, é uma questão que nós temos que buscar. Todos aqueles que se opõem ao Bolsonaro, nós temos que trabalhar em conjunto, com alianças ou não, para fazer o impeachment do Bolsonaro, porque ele vai. Já é um governo militar, meus companheiros e companheiras, já é um governo militar. Não é só militar, porque o Planalto é militar, a presidência é militar, 9 ministérios. Eles estão agora ocupando todas as estatais da autarquia. A SUFRAMA, é o general, o Instituto Chico Mendes, são coronéis da reserva da PM e dos bombeiros. Acabou de pôr no Ministério só militar, agora trouxe um ex-comandante da PM para o Ministério da Saúde. E tem todos os ministérios estão fazendo isso, não é só lá, não. Então, e mais, é uma tutela militar, porque eles consideram o poder moderador acima do poder civil. Eles são os garantidores da Constituição, da lei e da ordem. Claro que não é isso. E a tradição toda militar é essa. Voltou o militarismo. Voltou o partido militar em armas. Como eu escrevi no meu artigo essa semana, que nós não podemos aceitar. E tem que mudar o artigo 142 da Constituição. Porque foi um erro colocar aquilo na Constituição garantida ali da ordem ao presidente da Câmara, do Senado, do Congresso, do Supremo ao presidente da República. Então, é uma emergência nacional. O que está acontecendo é que o Bolsonaro, por essas políticas obscurantistas e autoritárias, por colocar em risco, principalmente a política dele na pandemia, colocar em risco o país, pode ser uma tragédia o que ele está fazendo. Se você observar, a Globo apresenta, as empresas estão fazendo doação, né? Todas as multinacionais, todos são favoráveis ao isolamento horizontal. Toda a indústria automobilística, telefônicas, telecomunicações, pesada, química, farmacêutica, todos os grandes monopólios, consórcios, bancos, estão tudo lá. E está com o Bolsonaro é pequeno e médio varejo. E a base social neopentecostal é a base social do bolsonarismo, que é 10%. Ele vai acabar com 20%, 25% do país. Ou seja, todas as pesquisas estão mostrando que está abrindo a boca do jacaré, está caindo o regular, caindo o ótimo bom e subindo o ruim péssimo. Agora o país está dividido. E ele tem os militares do lado dele, as PMs, milícias. Então, a oposição liberal, que a Globo, a Folha expressam mais, como eles querem, e a principal preocupação deles do capital financeiro é o programa do Guedes, eles temem uma vitória nossa, porque nós somos opção de governo. Somos opção de governo, porque quem tem 37 milhões de votos naquela circunstância, 18 e 45 do segundo turno, é opção de governo. E unidos somos muito mais, toda a esquerda. E com os setores do centro democrático, que é diferente da oposição liberal de direita, mais ainda. Então, a conjuntura é uma conjuntura de empate, de xadrez. O Bolsonaro está numa estratégia de ganhar uma base parlamentar de 200, 230 deputados que impede impeachment e licença para processá-lo, como o Temer. E de pressionar o Supremo para não investigar ele e a família, ele pelos crimes de responsabilidade. E agora eles estão mais ainda por causa das fake news do financiamento da campanha, que pode levar à cassação da chapa. E a oposição liberal está começando a dar vazão, impulso a essa questão para pressionar eles para uma negociação, porque o Jornal Globo, a Folha já deixaram claro, vamos fazer uma transição por cima com o Mourão,
a cor das Forças Armadas e deixa a esquerda fora, antes que tenha movimento popular, antes que tenha uma crise social grave, e aí vai cair, vai ruir o projeto deles de desmonte do Estado Nacional, que é a política ultraliberal do Guedes. Então é hora de nós, primeiro, fazer o que nós conseguimos já, os 8 partidos de esquerda juntos na Câmara e no Senado. Agora nós conseguimos. Superamos aquela separação PDT, PSB, PV e Rede para um lado, PT, PCdoB, PSOL, né, e outros partidos, como PSTU, PCB, né, por outro lado. Então, conseguimos fazer a junção. Temos que fazer isso também numa frente de esquerda para combater o Bolsonaro. O problema é essa discussão falsa que está surgindo, frente ampla, essa discussão falsa que quem é a favor de fazer aliança mais ampla para derrotar o Bolsonaro está a favor da conciliação, da transição por cima, é quinta roda do carro, ou então não denuncia a política ultraliberal do Guedes. Porque nós temos que apresentar um programa pós-pandemia para retomar o emprego, que agora a nossa principal preocupação tem que ser a pandemia, a solidariedade social, dar renda para o trabalhador e dar crédito para o micro, pequeno e médio empresário, porque os grandes já estão resolvidos. Essa é a questão mais importante que nós temos que fazer nesse momento.